forte, voz profética. Diácono Peterson, o Senhor é contigo. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém? Fora eu, quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Aleluia. É muito bom louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Melhor ainda ouvir a palavra de Deus, amém? Abra nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. Louvado e exaltado o nome do Senhor Jesus. A partir do versículo de número 2. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 2. Aquele que encontrar já pode dando glória, aleluia, e exaltando o nome do Senhor, amém? Aquele que ainda não achou, diga: me espere. Espere. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem nos parece, e que vem do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade e nos seus arrabais, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação: que assim se fizeste, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Amém? Pega na mão deste irmão que está do seu lado mais uma vez. Diga a este irmão: hoje é o momento de nós trazermos a arca de Deus de volta para o nosso lugar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, na Tua presença. Pai, como costumeiramente faço, quero pedir ao Senhor que somente o Senhor cresça e que eu diminua a cada momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, a responsabilidade foi me dada esta noite de trazer a Sua palavra a este povo que aqui está. Mas eu sei, Senhor, que não é eu que vou falar, mas sim o Teu Espírito Santo. Cada palavra, Senhor, que for dita neste lugar, vai de encontro a cada coração, a vida de cada irmão que aqui está esta noite. E antes de terminar este culto, Senhor, nós já venhamos contemplar a Tua glória, mais e mais, que já está sendo grande neste lugar. Faz mais maravilhas do Seu mover no meio da Sua igreja, do Seu povo. E assim, Senhor, que nós venhamos sair daqui com aquele gostinho de queremos mais, com aquele desejo de queremos mais, porque é assim que nós devemos estar, todos os dias na Tua presença, regozijando mais e mais o Senhor, pedindo mais e mais a Tua presença. Então, nesta noite, envia para nós a arca da aliança, a arca de Deus, que simboliza a Tua presença dentro de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos do Senhor, nós precisamos a cada dia mais estar na Tua presença. Então fica conosco, Pai. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Você que pode tomar o seu assento e aplaude o nome do Senhor Jesus esta noite. O tema da mensagem esta noite é trazendo de volta a arca da aliança. Estava eu a meditar em casa na Bíblia Sagrada, e hoje o culto de louvor e adoração, eu ia pregar sobre os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porém, quando dobrei o meu joelho, então, dentro do meu quarto para falar com o Senhor, Ele disse assim: filho, é necessário que nós venhamos trazer de volta a arca da aliança para a casa de Deus. Eu falei: Senhor, mas por quê? Ele disse: porque muitos aí fora já perderam a arca da aliança, mas eu sei que naquele lugar há muitos que ainda têm a arca da aliança. A arca da aliança nada mais, nada menos simboliza, então, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você que já tem a arca da aliança, levanta a sua mão para adorar ao Senhor.
número 10, ali aonde aquele homem começou a criar aquela arca, então ali ele colocou detalhes com ouro, pegou algumas varas de amendoeira, cobriu elas com ouro, começaram a colocar argolas, e então eles fizeram a arca da aliança. E mais à frente a Bíblia vai nos contando que a arca da aliança ela fora feita mais e mais vezes por outros homens. Porém nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, naquela época ele habitava dentro da arca da aliança, porque aonde ela era levada, o povo de Israel sentia, pastor Marcos, a presença de Deus. Pastor Donizete, aonde ali estava a arca da aliança, o povo de Israel então começava a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então nós começamos a analisar o contexto da história, que no livro de 1 Crônicas, a história nos relata que Davi então fala para o seu povo: olha, vamos até aquele lugar, buscar a arca da aliança, lá na casa daquele moço, porque lá, nós na época de Saul, já era para nós buscarmos a arca da aliança, porém nós não fomos buscar. Então eu comecei a ver o contexto da história, e quem é que carregava a arca da aliança? A arca da aliança era carregada por 12 sacerdotes, ali os 12 sacerdotes carregavam a arca da aliança, porém tinha que ter santidade, tinha que ter uma vida no altar, tinha que ter uma vida de comunhão com Deus, tinha que ter uma vida de intimidade para poder carregar a arca da aliança. Então nós começamos a analisar a história no livro de Josué, capítulo de número 3, versículo de número 3. A história nos conta que Josué estava diante do povo, e no versículo 1 de Josué, Deus disse assim para Josué: Josué, olha, o meu servo Moisés morreu, a partir de hoje quem vai cuidar deste povo é você, Josué. Então Josué se levanta, vai e começa a dizer àquele povo que ele estava no lugar de Moisés. Então no capítulo de número 3 e o versículo de número 3, ele diz ao povo: olha, aonde for a arca da aliança, você seguirá o caminho para onde a arca da aliança for. E a história nos conta que Josué estava dizendo ao povo para atravessar o Rio Jordão. Então eu entendo, diácono Vitor, que para nós atravessarmos o Jordão da nossa vida é necessário seguirmos a arca da aliança. Diácono Peterson, que é a arca da aliança, é o Espírito Santo de Deus. Você quer atravessar o Jordão da sua vida? Não siga o irmão, não siga o irmão, siga a arca da aliança, que é o Espírito Santo de Deus. E mais um pouco à frente, no livro de Josué mesmo, capítulo de número 6, o versículo de número 11, as muralhas de Jericó estavam todas de pé, todas apostas ali. E então Josué diz aos 12 homens: vá e vê se é necessário ou se pode nós entrarmos naquela terra. Vai 12 espias, voltam, 10 diz que não pode, mas 2 diz que pode. Então a história nos conta no versículo 11 que Josué, para rodear a muralha de Jericó, ele então diz ao povo: olha, pastor, para que guerreemos, para que nós tiremos a muralha de Jericó, é necessário andarmos com a arca da aliança. Aleluia! Mais uma vez eu aprendo, para derrubarmos as muralhas da nossa vida, diácono Vitor, é necessário andarmos com a arca da aliança. É necessário andarmos com a arca do Senhor na nossa vida para derrubarmos as muralhas de Jericó. Olha então, um pouco mais à frente, a arca do Senhor então é roubada, ela é levada para algum lugar, e então chegando na arca da aliança, o povo começou a soltar do povo judeu, do povo de Israel, dizendo: e agora? O que é que vocês vão fazer sem a arca da aliança de vocês? Então eles levaram para um lugar, ali dentro daquela sala, dentro de um palácio, havia Dagom, um rei do povo deles, e lá Dagom estava uma estátua de Dagom. Então eles colocaram a arca da aliança prostrada até Dagom, mas chegando à noite, eles ouviram um trêmulo, eles ouviram a terra estremecer, eles então falaram: nossa,
louvando. Quem é que carregava a arca da aliança? Vou voltar a mensagem, vamos lá. Vamos dizer, quem carregava a arca da aliança? Sacerdotes. Quem à frente louvando? Todos numa união. Diga ao seu irmão, irmão, é necessário estarmos unidos para que a presença do Senhor se manifeste neste lugar. Os sacerdotes levavam a arca da aliança. Vamos colocar que os nossos pastores são os sacerdotes, e eles carregando a arca da aliança e os levitas louvando ao Senhor. É assim que a presença de Deus andava em Israel. Nós devemos acabar com isso de um não olhar na cara do outro. Eu ando da mesma maneira que você, mas não me reto, me toca e não olha para mim. Porque eu toco lá e você toca aqui. Acabou. O louvor não vai fluir, irmão. É necessário quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os sacerdotes têm que estar em união. Senão não vai ser necessário carregar a arca do Senhor. Eu não estou nem aí se você vai gostar de mim, você vai falar comigo, vai acabar o culto. Mas eu estou falando pela presença de Deus neste lugar. Eu não vim aqui massagear o seu ego e dizer a você, pode fazer do jeito que você quer, que está certo. Não, está errado. Se concentre na presença de Deus. Porque para ver a manifestação do Espírito Santo é necessário estarmos em comunhão. Então olharam e falaram assim, vamos acabar com os sacerdotes, porque são eles que levam a arca da aliança. Então se levantou o próprio rei Saul e disse assim, vai e acaba com todos os sacerdotes. Está no livro de 1 Samuel capítulo 22, do 17 ao 19. Eles olharam e eles, um homem que já falou assim, Senhor, eu não vou conseguir acabar com todos os sacerdotes. Então Saul disse assim, Doeg, vá você e acaba com todos os sacerdotes. A história nos conta que foram mortos. Para não falar besteira, nós vamos abrir livro de 1 Samuel capítulo 22. Foram mortos naquele dia 85 homens. 85 sacerdotes foram mortos. Então eles falaram assim, nós acabamos com a linhagem sacerdotal. Eles estavam querendo dizer que o louvor estava se acabando na terra, que a presença de Deus estava se acabando na terra. Mas como diz o ditado aí fora, enquanto você está indo com a farinha, eu já estou voltando o bolo pronto. Satanás, enquanto estava tentando destruir a linhagem sacerdotal, Deus já estava com um plano de ação. Um dos sacerdotes fugiu, chegou diante de Davi, diz, Davi, Doeg matou todos os sacerdotes e acabaram-se a linhagem sacerdotal. Aí eu entendo quando no livro, que a história nos conta sobre Elias, que ele diz assim, Deus, mas eu sou o último. Deus ainda diz assim para Elias, 7.000 ainda não se curvaram. Aleluia! 7.000 ainda não se curvaram. Irmãos, muitos se curvam diante dos problemas, mas eu sou um dos 7.000 que não se curva diante de problema algum. Eu não vou me curvar, então. Pode vir o vento, a tempestade, pode vir o mar, a terra, o diabo e os seus demônios, mas a palavra do Senhor diz que 1.000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então eu comecei a analisar, Satanás dizendo, acabaram-se os sacerdotes e o Espírito Santo de Deus. Se acabou na terra, pastor Rafael. Aí então, eu fui, falei assim, Deus,
conta que naquela época, então, viam-se 12 sacerdotes pela manhã. 6 horas da manhã vinha 12 sacerdotes, significando cada tribo de Israel. Naftali, Judá, Samar, ia significando as tribos de Israel. E então eles iam 6 horas da manhã, e eles iam então naquele rio de Israel. Às 6 horas da manhã, eles chegavam no meio do arraial, e lá estava uma fogueira a cinzas. Então eles iam com um saco de linho, uns iam pegavam o saco de linho, abria, colocava as cinzas dentro do saco de linho. Já vinha mais outros sacerdotes com umas toras de madeira na mão, cortada tudo na medida certa. Vinha as toras e vinha outros sacerdotes com uma tocha na mão. E então 6 horas da manhã, 3 sacerdotes tiravam a cinza, 3 sacerdotes traziam a madeira, 3 sacerdotes traziam fogo. E então eles pegavam aquela cinza, iam para fora do arraial, abriam um buraco na terra, colocavam aquela cinza com cuidado, fechavam a cinza, entravam no arraial, faziam tudo, colocavam as madeiras. Os sacerdotes iam 3 com uma chama lá, e eles ficavam em volta dizendo: a chama do Senhor não se apagará, a chama do Senhor não se apagará, a chama do Senhor não se apagará. Dava 6 horas da tarde, vinha mais 12 sacerdotes e faziam o mesmo processo. Pegava a cinza, levava para fora do arraial, vinha mais 3 sacerdotes com as leias cortada na medida, colocavam, vinha 3 sacerdotes com fogo, os outros 3 tirando. O fogo não se apagará, Israel. O fogo não se apagará, Israel. E isso era feito todos os dias. Aí a palavra do Senhor nos diz, no livro de Levíticos, capítulo 6, versículo de número 12: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, de dia e de noite, de dia e de noite. Eu quero dizer a você, querido, eles podem tentar acabar com a linhagem sacerdotal, mas a linhagem sacerdotal não irá se acabar. E os sacerdotes giravam: o fogo do Senhor não se acabará. Aí quando nós passamos isso, o diabo ficava mais endemoniado, porque os sacerdotes usavam uma roupa de linho branco, com detalhes de ouro, uns detalhes em pedras preciosas. Em um lado do ombro o nome das 6 tribos, do outro lado o nome das 6 tribos. E na hora do seu manto havia uma campainha de ouro. Acabava a campainha de ouro, vinha uma romã. Acabava uma romã, vinha uma campainha de ouro. E enquanto eles giravam dizendo: o fogo não se apagará no altar, o fogo não se apagará no altar, eles ouviram um barulho assim: Satanás do inferno falando: eu não acredito, eu não estou acreditando, mas não é verdade que o fogo não se apagará. Enquanto eles giravam em volta do fogo, as campanas romãs, juntamente com o ouro, e adorando ao nome do Senhor, e Satanás ia percebendo que ele pode tentar acabar com a linhagem sacerdotal, mas a campana romã está tocando até hoje. Você que é campana romã, abre a sua boca e adorando ao nome do Senhor. Campana romã ia batendo uma na outra, e então adoravam o nome do Senhor. E hoje nós olhamos e infelizmente nós temos no meio de nós aqueles irmãos que só adoram quando estão com o microfone na mão, aqueles irmãos que só adoram quando estão com uma guitarra na mão, aqueles irmãos que só adoram quando estão batendo um prato de uma bateria, aqueles irmãos que só adoram quando tem uma oportunidade. Mas uma coisa eu sei:
que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, mesmo não tendo a oportunidade de pegar o microfone. Ele adora o nome do Senhor, mesmo não tendo a oportunidade de dar um som na guitarra, mas ele adora o nome do Senhor, mesmo para que nós não tendo uma oportunidade de louvar ao Senhor, mas o louvor sai de dentro do coração e a campana romana começa a bater, e ele diz: Senhor, eu não preciso de microfone, eu não preciso de uma guitarra, eu não preciso de uma bateria para louvar o nome do Senhor. Esse dia eu ouvi um pregador dizendo que Deus então está interessado na sua técnica. Deus não está interessado na sua técnica de tocar, de cantar. Você pode saber tudo, mas quando você subir no altar, você não passa por simples adorador. Você pode saber dar o maior tom de voz, alcançar o maior tom na voz, mas se você não cantar de todo o coração, o seu louvor não passa do céu. Você pode saber fazer as melhores notas numa guitarra, mas se você não tocar de todo o coração, as notas não passarão do céu. Você pode saber fazer as melhores viradas de uma bateria, mas se não sair de dentro do coração, não passará do teto. Para adorarmos ao Senhor, irmãos, é necessário um coração puro e aberto. É necessário um coração o qual entra na presença do Senhor e começa a se quebrantar diante dele, dizendo: Deus, como diz o louvor, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que eu diminua, Senhor. É necessário você dizer: Deus, eu não sei cantar, mas se você me der uma voz, eu vou adorar. Aleluia! Senhor, eu só sei fazer barulho, mas eu não consigo dar de melhor ao Senhor. Me capacita para que eu venha fazer melhor a Ti. O Espírito Santo de Deus está neste lugar aqui. A presença do Senhor é real. Um culto de louvor e adoração. Um louvorzão. Qual tem sido o seu louvorzão a Deus? Como tem sido o seu louvorzão a Deus? Aqui você toca louvor, mas lá fora dentro do seu carro você escuta outras músicas. Aqui você adora o Senhor, mas lá fora você adora Satanás. Um dia você está aqui como instrumento louvando ao Senhor, mas outro dia você está no barzinho. É necessário reverência na presença de Cristo. Não é de qualquer jeito que você irá tocar na Arca da Aliança, não. Não é de qualquer jeito que você vai tocar na Arca da Aliança, não. Você está achando que é de qualquer jeito, que quando a Arca da Aliança chegar, você vai conseguir pôr ela no ombro e falar: eu estou todo. Ninguém sabe da minha vida lá fora. Eu não sei mesmo não, mas Deus sabe. Eu não sei nem onde você anda, mas Deus sabe. Para você ver como a história, como nós não escolhemos a área de Deus. Um rei chegou e disse assim: olha, Saul,
não existe Deus em Israel? Para que você vai consultar uma vidente? Ele escondeu de Israel tudo, mas de Deus ele não escondeu. Aleluia, Deus. Você pode esconder de Deus, de mim, do pastor, do irmão, mas saiba que lá em cima existe um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Tudo que você faz, Ele está nos céus a olhar pelas palavras. E então Satanás achou que tinha acabado com a presença de Deus em Israel. Mas o Senhor mostrou a ele que a presença de Deus não ia se acabar. Então ele chega e Davi olha assim: olha, para nós sabermos e para mostrar para aquele povo que Deus é Israel, vamos até aquela cidade e trazer de volta a Arca da Aliança. Davi então pegou os moços e foram até aquele lugar pegar a Arca da Aliança. E então quando eles pegaram a Arca da Aliança, colocaram em bois para carregar a Arca da Aliança. E quando eles estão carregando a Arca da Aliança, de repente a Arca da Aliança vai cair. Um dos moços de Davi toca na Arca da Aliança para tentar segurar ela. E ele morre. Porque como eu disse, não é de qualquer jeito que nós vamos tocar na Arca da Aliança. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Não é de qualquer jeito que nós vamos tocar na Arca da Aliança. A Arca da Aliança então começou a ser levada. Mas aquele moço tocou na Arca da Aliança e ele estava errado. E Deus então marcou ele. Davi ficou chateado. Davi disse assim: ué, Deus, por que você matou o meu moço? Ele não podia morrer. Aí Davi entendeu que não era de qualquer jeito que se leva a Arca da Aliança. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, como o nosso pastor já disse, se você precisa se consertar, este é o momento. Diga para ele: este é o momento do culto de louvorzão. Aí Davi entendeu que não poderia levar a Arca da Aliança. Então ele disse assim: olha, pegamos a Arca da Aliança e levamos para a casa de Obed-Edom. E a Arca da Aliança ficará na casa de Obed-Edom por 3 meses. Diga ao irmão que está do seu lado: irmão, se conserve, porque a Arca da Aliança está indo para sua casa hoje. Poucos irmãos entenderam repetir de novo. Diga ao irmão: se conserve, porque a Arca da Aliança está indo para sua casa hoje, está entrando na sua residência hoje. O Espírito Santo de Deus está entrando na sua casa hoje, e durante 3 meses ele fará maravilha no meio de nós. É uma palavra profética para a sua vida, irmão. Porque ele está nos conta, então, que a Arca da Aliança ela foi para a casa de Obed-Edom e diz que tudo que ele tocava prosperava. Porque a Arca da Aliança estava na casa de Obed-Edom. Diga ao seu irmão: irmão, se prepare, porque dentro de 3 meses, isso é profético, aponta o dedo do profeta e diga: dentro de 3 meses, você estará fazendo um culto de ação de graça ao Senhor.
no que depende de Ti.